Fala galera, Supimpa! Estamos aqui com essas questões do Enem aqui. Agora a gente está com a questão 113 do Enem de 2019, caderno amarelo. Vamos fazer isso aqui que é uma questão bem interessante, a questão de colorimetria, que vai envolver conceitos de calor e temperatura. Então vamos embora lá, vamos ler esse enunciado aqui que vai transmitir bastante coisas para a gente. Né? Então, em uma aula de experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Ou seja, ela pega aqui uma castanha de caju aqui, aquece e bota no recipiente de água. O que a gente está fazendo aqui? A gente sabe que a castanha está mais quente, ou seja, vou colocar aqui esse Czinho aqui de mais quente, e a água está mais fria, ou seja, a gente vai ter uma transmissão de calor do quente para o frio. Né? Então o que a gente sabe com isso aqui? Isso aqui a gente sabe que isso aqui tende a um equilíbrio térmico nas condições que ela foi feita esse experimento. Provavelmente foi feito em um calorímetro para evitar com que a temperatura externa possa interferir nesse fator aqui, mas que a gente sabe que nesse caso aqui ela coloca aqui dentro, isso que tende ao equilíbrio externo. Por quê? Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui vai ter uma transmissão de calor, e quando a gente sabe que tem transmissão de calor, a gente tem o quê? O delta Q igual a mc delta T, ok? Então isso aqui é interessante porque o calor vai ser uma transmissão de energia da castanha de caju para a água. Por que isso é importante? Porque agora ele vai falar aqui, ó, com base na leitura da tabela nutricional a seguir, ou seja, ele está falando aqui o valor energético, né, que é 70 quilocalorias aqui, de 10 gramas de castanha de caju, tá? Pensa que a gente está fazendo aqui, ele está pegando 10 gramas, mas a gente utilizou somente 2,5. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma conversão aí para saber quanto de valor energético a gente gasta aqui para 2,5 gramas. Vamos fazer isso depois, vou terminar de ler aqui. Aí ele está falando em a medida de temperatura da água após a queima total do combustível. Ela concluiu que somente 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, se eu pego aqui, ó, somente 50% desse camarada aqui vai ser aproveitado, mas não vai ser 50% 70%, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que ele só usa 2,5 gramas de castanha de caju. Então, se eu pegar isso aqui e fazer o que, ó? Presta atenção comigo, presta atenção comigo. Eu pego 10 gramas. Esse K aqui, né, ele significa que é o quê? 70 vezes 10 a 3 calorias, né? E aí a gente sabe que ele tem 2,5 gramas, então agora eu quero saber qual que é o valor energético disso aqui tudo. Então a gente chega, não vou substituir, não vou fazer essas operações aqui de início, por quê? Porque a gente vai precisar de fazer outras operações lá no final. Então a gente vai saber que, isso aqui não multiplica não, 2,5 aqui. Isso aqui talvez dê uma forma de cortar esse valor aqui, né? Então nós vamos deixar isso aqui, talvez depois eu pego e faço simplificações mais tarde. Beleza, isso aqui é a energia total de 2,5 gramas de castanha de caju, só que a gente sabe que ele pega somente 50%. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 50% disso. 50% é mais fácil porque é só dividir esse valor todo aqui por 2. Então, ou seja, o valor energético, no caso aqui, olha, presta atenção, olha só que sacada. Como a quantidade de calor trocada entre aqui dois copos aqui vai ser a energia, então, ou seja, esse valor ΔQ aqui, ó, vai ser 2,5 vezes 7 vezes 10 a 3, tá? Dividido por 2, porque é só 50% disso, igual a... Aqui nesse caso, como a gente está transferindo isso aqui para a água, então isso aqui no caso é a massa da água, calor específico da água e variação de temperatura. Olha só, a gente já tem uma coisa bem interessante aqui, porque isso aqui já vai possibilitar a gente fazer um punhado de conta que a gente precisa. Então vamos botar isso aqui para outra página e a gente sabe as informações que ele deu ali. Ó. O calor específico da água é 1, tá? E a massa ali da água é 350 gramas, tá bom? Ficou meio feio ali, mas deu para entender. 350 gramas. Olha só, isso aqui já vai possibilitar a gente a fazer essas continhas, porque se eu repito isso aqui, 2,5 vezes 7 vezes 10 a 3, dividido por 2, aqui vai ser o que? 350, aqui 1. E quem que é esse ΔT? Bom, a gente tem que sempre lembrar que o ΔT vai ser o que? A temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a gente bota aqui temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Só que ele fala, ó, a gente está querendo saber a temperatura final da água, né? Ele pede qual que é a temperatura final do experimento, beleza? Então isso é a única incógnita que falta para a gente. Ah, mas qual que é a temperatura inicial? Bom, a temperatura inicial ele dá aqui, né? Então a gente já substitui aqui nessa fórmula aqui, ó, de temperatura inicial, já vou botar aqui para simplificar a nossa vida. Vai ser o quê? Menos 20, né? Menos 20 graus Celsius. Olha só, vamos passar esse 350 ali para baixo. Então fica o quê? 10 a 2. 2 vezes 350. Ali a temperatura final, menos 20. Olha só que interessante. Se eu fizer essa multiplicação aqui, 350 vezes 2, a gente chega à conclusão
isso aqui é 700, né? Então deixa eu substituir ali já de uma vez, já para simplificar nossas contas. Ah, aqui não é 2, né? É 3, quase que eu erro aqui sem querer. Então aqui fica o quê? 700. Olha só, por isso que eu falei, não vamos multiplicar de cara, porque, olha só, aqui eu já corto um punhado de gente. Quais pessoas que a gente vai cortar? Que eu corto 2 zeros com 2 aqui em cima, né? Então aqui vai ficar somente 1, né? E aqui eu corto, aqui fica 1 e aqui fica 1, ou seja, nesse resultado, por quê? 7 dividido por 7 é 1. Então fica o quê? 1 vezes 10 elevado a 1 é igual a TF menos 20. Né? Então, o que eu faço? 2,5 vezes 10, nesse caso aqui, 1 vezes 10 elevado a 1 é somente 10. Então, o que eu faço? 2,5 vezes 10 vai ser o quê? 25 igual a TF menos 20 graus. Só que agora o que eu faço aqui? Ó? Bom, isso aqui é muito simples aqui, essa conta, né? É só jogar o 20 para lá, ou então fazer de certa forma que o pessoal fala, né? Soma mais 20 ali, que é a forma mais correta de falar. Então, desse lado é o zero, desse lado fica o quê? 25 mais 20, isso retorna para a gente o valor de temperatura final de 45 graus Celsius, beleza? Então, vamos ver se tem essa alternativa aqui. Então, não é 25, nem 27, 45 aqui, letra C, de calorimetria, de calor do coração aqui, né? Então, essa aqui é a resposta correta. Ou seja, é uma questão bem interessante que a gente poderia ter um erro aqui, porque se a gente não interpretasse que somente 50% da energia disponível foi aproveitada, a gente iria errar nesse valor aqui, né? Então isso aqui ficaria uma divisão diferente do que a gente achou. E sempre lembrar dessa fórmula aqui, né, do ΔQ igual a MC ΔT, que salva a vida, né? Então é isso aí, galera. Valeu por vocês terem acompanhado aí mais um vídeo. E confiram mais os próximos vídeos aí. Valeu!